Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra e pelo Espírito Santo que nos ensina toda a verdade. Amém. Eu estive com a irmã Crisálida na casa dela, com a família dela. E o neto dela, ele é um estudante no PUC, me perguntou: como é que você sabe que a Bíblia é verdade? Como é que você sabe que a Bíblia é a verdade? Eu vou lhe explicar. Porque Deus não te deu apenas uma letra. Ele te deu o Espírito Santo para passar a letra para dentro da sua vida. A palavra da verdade funciona. E isso muda tudo. Paramos de manhã em Romanos 6, 1 e 2. Vamos continuar ali. Romanos 6, 1 e 2. Você lembra que antes de nós lermos esse versículo, eu tinha falado com vocês que só tinha 3 coisas importantes na vida de qualquer pessoa: o pecado, a justiça e o julgamento do diabo, de Satanás. Agora, quando eu falei com vocês que a palavra no julgamento é a separação do diabo de você, você ficou muito contente. Mas sendo que você ficou contente que Jesus separou o diabo da sua vida, de você, com isto em mente, leia agora Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Pois o quê? Se Satanás é separado de nós, o que vamos dizer? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Verso 3. Ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Que consciência você tem de o que é batismo nas águas? Muito pouco. Muito pouco. Por que eu digo assim? Eu falei com vocês que Jesus na cruz era você na cruz. Que Jesus ressuscitado foi você ressuscitado. Isso é Colossenses 3, verso 1. Se ressuscitastes com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do céu. É necessário entender que quando Jesus nasceu e o anjo disse: ele será chamado Manuel, que é Cristo conosco. Ele não veio para ser um exemplo em nossa vida. Ele veio para mudar a gente totalmente. Ele veio para assumir a nossa condição. Ele era você, Jesus era você. Tudo o que você não podia fazer,
Ele fez por você tudo. Inclusive, olha o verso 3. Porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Hoje de manhã, eu cheguei para a irmã que ia ser batizado e disse, hoje é seu dia de morrer, né? Eu disse, não. Eu disse, é mesmo. Ela falou, é mesmo. Mas o que é morrer? Você não é mais você. Você não é mais você. Você é Cristo em vós. Garantia da glória. Continue a leitura. Fomos separados, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim, exatamente da mesma maneira, assim mesmo, andemos nós em novidade de vida. Vou repetir. Verso 3. Porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Olha, vou assustar alguns de vocês. Mas na minha consciência, eu não importo como é o seu batismo. Eu não importo se joga uma balde de água em você, ou se você é posto no tanque. Eu não importo de que jeito que é. O que eu importo é que você saiba o que está acontecendo. Isso que eu importo. Eu lembro de uma irmã, teve uma irmã que ela começou a mudar totalmente a vida dela. E ela é do Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo. E ela ligava muito para mim porque ela queria muito vir aqui para ser batizado. E então ela foi em várias igrejas para ver se alguém batizava ela. Aí disse, não, você tem que fazer cursinho. Por que fazer cursinho? Para verificar que você paga o dinheiro naquela igreja. A ideia foi essa. Então ninguém quis batizá-la. E ela estava na praia um dia e disse, pai, eu queria tanto ser batizado. Mas Jesus disse para ela do Espírito, não tem água aí não? Entra na água. Ela se batizou no mar. Porque ninguém quis batizá-la. Por quê? Valeu? Alguém vai dizer, não valeu não. Tem que ter um pastor que fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, etc. Se o batismo fosse uma coisa formal daquela forma, para que você seria sepultado com Jesus, para você ser perdoado do seu pecado, você teria que fazer uma cruz de madeira e se pendurar na cruz. Mas você não precisa fazer isso, Jesus fez por você. Ele pendurou você da cruz no corpo dele. Do mesmo jeito, quando você é batizado, você é batizado na morte dele. E quando você sai
Você sabe como? Olha o que ele diz. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, fazendo muito esforço para ser igual a Deus. Não. Que esforço Jesus fez para sair do sepulcro? Nenhum. Porque o espírito de vida que estava nele, vai para Romanos 8. Vai para Romanos 8. 8. Romanos 8. Não está no programa isso aqui. Que bom, é melhor. Olha o que diz. Romanos 8, 1, 2. Romanos 8, 1 e 2. Preste bem atenção. Agora, depois que você morreu com Cristo Jesus e foi sepultado naquelas águas. Só uma coisa pequena também. Um irmão ligou para mim um dia e disse: irmão, eu batizei um monte de gente ontem que tem que esvaziar a minha piscina. Disse: por quê, irmão? É porque ficam todos os pecados deles lá na piscina. Desculpe, mas agora, filho, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não? Por que não? Olha o verso 2. Porque a lei do Espírito de vida que estava em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso que ele diz que quando você é sepultado com Cristo, o mesmo Deus que tirou Jesus do sepulcro, tira você para andar em novidade de vida. Sem esforço nenhum seu. Você é ressuscitado com Cristo Jesus. Romanos 6 agora. Vira umas folhas da sua Bíblia. Romanos 6, verso 11. Assim, sendo que você já foi ressuscitado com novidade de vida, assim, dentro dessa consciência de liberdade, vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Agora, como? Como você se considera morto para o pecado e vivo para Deus? Isso é Romanos 6, 11. Você quer a resposta? Não quer não, né? Então vamos para outra coisa. A resposta está em Romanos 8, 11. Isso foi Romanos 6, 11. Mas a resposta de como considerar-vos mortos e vivos para Deus está em Romanos 8, 11.
Eu tenho que demorar um pouquinho nesse verso 11 de 8. Olha que diz. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, Ele mesmo vivificará também o vosso corpo mortal. De que maneira? Por meio do Espírito que em vós habita. Lembra que de manhã cedo eu comecei dizendo que João Batista disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu fiquei impressionado porque a seguir ele disse, e é ele que batiza com o Espírito Santo. E eu perguntei a Deus, que relação tem com Deus, o Cordeiro, tirar o pecado de Bernardo e Deus, Jesus, batizar Bernardo no Espírito Santo? Aqui está a resposta. A minha pergunta, eu vou ler de novo. Porque se você entender isso, você vai entender exatamente como considerar-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Olha o que ele diz. Se, o problema está aí. Se habita em vós. Porque para a maioria, não, talvez não seja certo dizer isso. Para muitos de vocês, o Espírito Santo é apenas uma visita em momento inconveniente. Quando você quer fazer uma coisa do seu jeito e ele disse, alto lá, Mas para mim ele não é visita. Ele habita em mim. Então ele disse, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele mesmo vivificará também o vosso corpo mortal. De que maneira? Por meio do Espírito Santo que em vós habita. A operação contínua, paciente e constante do Espírito Santo em você, se ele habita em você, é despertar você quanto ao mal do pecado. Pessoas ligam às vezes para mim e queixam que eles têm pecados que não podem vencer. Drogas, homossexualismo, lesbianismo, roubo, desonestos. Ligam para mim. Eu disse, você nunca vai poder vencer isso, nunca. Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Mas se você fortalecer o seu espírito o suficiente, o Espírito Santo vai despertar você quanto ao que o pecado faz. O pecado destrói você. Ela mata você. Não importa o que você é. Ela vai diminuindo tudo em você, até que você não tem mais nada.
até que você pode, se não cuidar, ter uma consciência totalmente cauterizada. Preste bem atenção. Deus lhe deu o Espírito Santo para convencer você da morte, do mal, do pecado. Para convencer você da justiça que Deus dá para você de graça. E convencer você também de que Satanás, de uma vez para sempre, foi totalmente separado de você. Vai para 2 Coríntios 8 e 9. 2 Coríntios 8 e 9. Dois Coríntios 8, 9. Sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Mas eu vou ler para vocês como o Espírito Santo leu para mim. Porque me parece que quando se fala em Jesus que era rico, que ele tinha muita coisa e que ele ficou sem nada. Mas o Espírito Santo não diz assim. Presta atenção no que o Espírito Santo leu isso para mim. Você pode aceitar ou não, mas eu aceitei. Sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ou seja, tendo toda a grandeza da imortalidade, por amor de você, ele se fez pobre, ele assumiu ser mortal. Para quê? Para que pela sua pobreza, porque ele abriu mão da sua imortalidade, você pudesse viver a riqueza da imortalidade. Ai, irmão Bernardo, eu não estou bem entendendo isso. Então vai para 2 Timóteo. 2 Timóteo, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Verso 9 e 10. 2 Timóteo, capítulo 1, 9 e 10. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo a nossa obra, as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como se isso fosse pouca coisa, não só destruiu a morte por você,
como trouxe à luz a vida e a imortalidade dele, mediante o Evangelho. E o Espírito leu assim: Cristo Jesus não só destruiu a morte por você, como ele passou para você a vida e a imortalidade dele. Filho, você é mais rico do que eu imaginava. Todo o céu é teu. Todo o céu é teu. Como é isso, irmão Bernardo? Como é que imortalidade é riqueza? Como? Provavelmente você só vai entender isso se estiver aqui em julho. Porque para explicar assim de uma só vez não pode. Mas só para dar você uma ideia. Depois do arrebatamento, nós vamos estar na bodas do Cordeiro. Depois voltamos para a terra com Jesus para ficar 1000 anos aqui, reinando sobre os homens que não conhecem a verdade, não mandando neles, mas vivendo a glória de Deus perante eles, para que nenhum deles que já perdeu a salvação possa dizer que não sabia, que Deus foi injusto com eles. Eles vão se convencer de tudo o que perderam, mas vai levar tanto tempo, 1000 anos para isso. E então logo depois disso, Deus lança o diabo no abismo que não tem fim, e todos os anjos rebeldes e os homens rebeldes do inferno para todo sempre. E então ele vai fazer um novo céu e nova terra, em que habita justiça. Ou seja, se você quer ter uma ideia disso, você vai olhar os capítulos 21, 22 de Apocalipse, não agora porque é um monte de coisa. Mas ele vai mostrar que ser imortal é outros 500. É outro negócio. Totalmente fora da nossa concepção. Mas observe o que é que Jesus fez. Ele morreu por você. Ele ressuscitou para você. O espírito de vida que estava nele, ele passou para você. Ele está aqui dentro. E em todo o momento o Espírito Santo está procurando você entender que você não é como era. Você era morto, mas agora ele passou a vida e a imortalidade dele para você. Você é outra coisa. Você é vida em Deus. Mas você somente consegue viver esta vida. Lembra que ele disse: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. De manhã eu falei com vocês que não adianta você me dar uma, o que eu posso dizer, ingresso para o boate lá embaixo. Não significa nada para mim. Não adianta você quer me vender uma loteria. Não significa nada para mim. Estou só usando essas coisas para você entender coisas na mão. Não adianta. Por que não adianta? Para mim não tem valor nenhum. Por que não tem? Eu tenho uma riqueza maior. Entende o que estou lhe dizendo?
Você pode se considerar morto se quiser. Mas é preciso se considerar vivo em Cristo Jesus, que as coisas do mundo não significam nada, não tem valor nenhum para você. Por que não tem valor nenhum? Porque você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo está desenvolvendo dentro de você o que é ter vida e imortalidade em Cristo Jesus. Romanos 8, 12 a 14. E a primeira palavra é muito importante. Romanos 8, 12. Na minha Bíblia, na minha versão, a primeira palavra é assim. Na sua versão é assim? Está escrito assim? Não. Bom, então vamos na minha. Assim como. Assim como. Assim, se você ressuscitou em novidade de vida, se é que Jesus passou a vida e a imortalidade dele para você, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos por alguém a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, opção sua. Mas, presta atenção, eu gosto disso aqui. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, talvez você vai viver. É isso? Alguém está murmurando aí que não é talvez. O que é? O que é? O que é? O que é? Certamente, sem possibilidade de erro, filho. Se você, pelo Espírito, opta pela vida, certamente vivereis. Pois, agora observa a palavra que eu gosto. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... agora volta para o pensamento. O que é filho de Deus? Lembra o que nós dissemos? Para Deus, Pai, Jesus era só filho. E quando Jesus ressuscitou na manhã da ressurreição, ele disse a Maria Madalena: eu subo para meu Deus e teu Deus, para meu Pai e teu Pai. Ou seja, para Deus, você é só filho. Do mesmo jeito que Jesus era só filho. Você lembra o que ele disse em João, capítulo 16? Ele disse: tudo é que é do meu Pai é meu. Tudo o que é do Pai é teu. Porque você é filho de Deus. Agora vamos ler isto novamente. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas
se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Até Bernardo. Com todos os problemas que Bernardo é para ele mesmo. Romanos 8, 26 agora. Verso 26. Por quê? O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Verso 26 diz: o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos sequer orar como convém. E você pensou que fazia aquelas orações tão lindas. Oh, Altíssimo e poderoso Deus, sobre a terra e o céu. Ele disse que isso é fraqueza. Vou repetir. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus intercede por nós sobremaneira com muita alegria. Está escrito? Não. Com gemidos inefáveis, inexprimíveis. Agora eu vou falar uma coisa que eu assustava. Por que o Espírito geme? Por que gemidos? Por quê? Porque ele não está assim dizendo, aleluia, oh Bernardo, você é maravilhoso, Bernardo. Por quê? Porque ele precisa interceder por mim. Por quê? Evidentemente não sou grande coisa. E eu pensei que eu já estava lá, filho. Eu sou filho de Deus. Mas mesmo assim, ele geme. Porque eu não tenho noção de o que é ser filho de Deus ainda. Ele está ainda intercedendo por mim. Vamos olhar o 27. Espera aí, deixa eu achar aqui. 8, 26, 27. 26 eu vou ler também de novo e depois passar para o 27. 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente. Por que ele fala semelhantemente? Eu preciso voltar para o verso 21. Não, 20. Olha 20. Olha, deixa, antes que eu leia 20 aí, veja, explico. Eu falei com você naquele primeiro dia que eu estava aqui, que quando Adão pecou, a morte entrou em tudo. E toda a criação foi corrompida, todo. Eu sei que você acha que as flores são mais lindas e tudo é maravilhoso. Filho, elas é tudo corrompido. Aquela linda rosa mais linda que você já viu é corrompido, que ela morre. Põe ela aqui na mesa, daqui a pouquinho ela vai assim. E sem o Espírito você é assim. Sem o Espírito você é assim. Então olha o que ele disse. O que ele disse, verso 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque queria,
mas por causa daquele que a sujeitou. Por quê? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, daquela corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vem um dia, quando Deus libertará nós desse corpo, de tudo o que nos oprime. Ele vai redimir toda a criação. Vai ser tudo diferente. Como eu falei que ele ia fazer novos céus e nova terra. Você nem tem imaginação ainda para isso. Então olha o que ele diz. Eu vou ler 21 de novo. Porque a criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação na um só geme e suporta angústias até agora. E não somente eles, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque o problema nosso é esse corpo, esse vasilhame. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Porque é que ele geme quando você está orando em línguas? Aquela intercessão tão forte é para que você possa ter um entendimento maior de o que é a vida e a imortalidade que ele operou em você. Primeiro Tessalonicenses, eu vou continuar nesse mesmo assunto. Aqui se diz porque ele geme. 1 Tessalonicenses 3, 25. 1 Tessalonicenses 3, 25. Oh. Não tem? Espera aí. Eu escrevi errado. Mas não tem problema, está aí. Não tem problema com isso não. Eu não acho nem Tessalonicenses ainda. Espera aí. Estou chegando lá. Mas tem 5:23, não tem? Ah, acertei. É 5? É 1 Tessalonicenses 5:23. Tem? Ótimo. É bom que você tenha uma Bíblia, né? Eu disse para conferir.
conferiu. Olá. O mesmo Deus da paz vos santifique em algumas coisas. O que é isso? O que é santifica em tudo? É em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, irmão Bernardo, que decepção. Eu pensei que eu não ia ter alma no céu. Vai sim. Você vai ter corpo no céu. Você vai ter alma no céu. Você vai ter espírito no céu. Mas não do jeito que ele está agora. Não do jeito que ele está agora. Porque quando o Espírito Santo está gemendo através da oração em línguas em você, ele está santificando, separando para a vida em Deus tanto o seu corpo, quanto a sua alma, quanto o seu espírito. E você certamente pensou que Deus só opera e só tem interesse no seu espírito. É preciso que você entenda isto. Se você, orando em línguas, entregando-se ao Espírito, fortalece o seu espírito, a sua alma acompanha a saúde do seu espírito. E o seu corpo também todinho tem que seguir a saúde do seu espírito. O espírito é tudo em você. Ele é o templo do Espírito Santo. E Satanás nada pode fazer no seu espírito. Então, quando o Espírito Santo intercede para você, ele está procurando santificar você em tudo, de forma que você seja íntegro. Não o corpo doente e o espírito fraco. Eu vou dizer, você jamais terá corpo enfraquecido se o seu espírito está forte. O minha irmã ligou para mim outro dia e disse: irmão, eu não estou conseguindo vencer nada. Eu estou com um problema na cabeça que não dá. Eu não estou aguentando. Disse: que pena, irmã. Que pena. Você sabe por quê, irmã? O seu espírito está doente. Eu disse: não está não, irmão. Eu disse: se o seu espírito está forte, a sua cabeça tem que acompanhar. Observa isso, filho. Ele disse que este Deus, Cristo Jesus, que em vós habita, ele está operando pelo Espírito, no seu Espírito, para você ser íntegro, espírito, alma e corpo. Irrepreensível, espírito, alma e corpo. Isto é o valor da oração em línguas, que vocês, lamentavelmente, não aproveitam muito. Dê condições ao Espírito Santo, através da oração em línguas, durante todo o seu dia.
Eu não estou dizendo você ficar horas e horas joelhados em cima de milho para mostrar a você que Deus que você é sincero. Precisa ajoelhar em milho para mostrar a Deus que você é uma coisa. Ele não está nem aí para isso. Onde Ele trata com você é como você é de verdade, aqui dentro. Aqui dentro. Vai para João 4. João 4. João 4. Eu acho que eu tenho que ler várias coisas aqui. Eu nem achei ainda. Até João 4 não consigo achar, puxa. Está aqui. Observa. Deixa eu falar uma coisa assim, para não ler todo o capítulo. Em um momento, Jesus disse para os discípulos, olha, eu vou para Samaria. Mas Jesus, por que você vai para lá? Você não sabe que eles estavam querendo apedrejar você? Ele disse, mas eu tenho que ir para Samaria. Eu tenho que ir para Samaria, por quê? Porque tinha uma pessoa que estava enganado pela religiosidade. Então, lá vão eles. Jesus senta num poço e vem uma mulher dessas que ninguém dava valor a ela. Mas Jesus dava valor a ela. Eu não importo qual a sua situação, Jesus te ama muito. Ele dá todo valor a você. Ele quer mudar a sua vida. Pode ser o mais complicado que for possível. Ele muda tudo. Então, logo que ele chega, ele pede água. E ela disse, então ele explicou que ele queria dar água para ela. Ele disse, dar água para ela como? O senhor não tem nada na mão para poder tirar do poço? Ele disse, eu não preciso tirar do poço não. O meu poço está aqui dentro. Mas eu vou dar você uma água, mulher, que vai ser uma fonte dentro de você. E vai sair rios de água viva para os outros. Disse, eu não estou entendendo nada disso, mas me parece que você é um profeta, né? Olha, irmão, você que é judeu, diz que nós temos que adorar em Jerusalém. Mas a nossa tradição diz que temos que adorar a Deus aqui no monte. Agora olha o que Jesus disse para ela. Verso 23. João 4, 23. Mulher, vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A única maneira de adorar a Deus é essa. Não tem outro jeito. Porque são estes que o Pai procura. Eu quero que você entenda essa palavra procura. A condição do Evangelho é totalmente diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento os homens tinham que buscar a Deus, porque eles eram rebeldes. Toda hora eles estavam buscando, etc, etc. Não vê nada, mas Jesus também disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele não disse buscar Deus, ele disse buscar o reino de Deus.
É diferente. Abre uma possibilidade para o reino. Mas ele disse para a mulher que Deus procura, olha o quê? Os que o adorem em espírito e verdade. Verdadeiros adoradores. Porque Deus é espírito, verso 24. E importa, é essencial, é absolutamente necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vai para João 17 agora. João 17. É Jesus que está orando para nós. Todo esse capítulo 17 de João é a oração de Jesus para você. Como é bonito. Você imagina, Jesus orou por você. E o Espírito Santo intercede por você. Olha o que ele diz no verso 22, 23. 22, 23. João 17, 22. Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para quê? Para quê? Para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Observa assim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. O que quer dizer isto? Quando eu estava pensando em Tauá, Deus me disse muito claro: vê se ajuda o meu povo a conhecer-me como eu sou. Então, eu vim com essas ideias malucas que vocês estão ouvindo. E comecei a ver se eu posso, pelo menos, estimular você um pouco a saber o quanto Deus ama você. Eu falei com você que, como Jesus ocupou o seu lugar. E como Cristo, Ele ocupou a condição de Deus e encaixou Deus em você. Ou como se diz em Colossenses, a riqueza deste mistério é Cristo em vós. Garantia da glória, absoluta esperança da glória. Mas observe o que Jesus disse. Pai, eu fiz o tudo possível. Eu transmiti a eles a glória que tu me deste. Eu transmiti, passei para eles. Para que eles sejam filhos de Deus como eu sou filho de Deus. Eu disse para você que este Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo para Ele mesmo. Todo o esforço de Deus é para trazer você, pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, para trazer você a viver a vida e imortalidade dele exatamente como ele. Ele disse: a razão que eu fiz tudo o que eu fiz
foi para que eles sejam em nós, eu neles e tu em mim, para que eles sejam cada vez mais aperfeiçoados através de nossa intimidade com eles. E a intimidade de Deus se revela a você pelo Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer, já terminando tudo, é que você dê valor aos momentos a sós com Deus, orando em línguas. Não há absolutamente nada que substitua isso para você. As pessoas dizem, mas eu não sei fazer, eu não sei como é que é. Não tem que procurar como é que é. Do mesmo jeito que você é salvo pela fé, você tem o Espírito Santo intercedendo por você na oração em línguas. É um exercício da tua fé em tudo, porque Deus te ama tanto que Ele deu você o Espírito Santo para habitar em você e interceder por você com gemidos inexprimíveis. Gemidos por quê? Espera aí. Vai para 2 Coríntios capítulo 5. Eu acho que eu tenho mais uns 5 minutos, então eu não estou olhando lá. 2 Coríntios 5. Eu tenho que ler um bocado disso aqui. Esse não está no programa não, viu? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5. Falando de gemidos aqui, viu? Sabemos, eu não sei se sabemos não, mas ele diz que sim. Sabemos, eu espero que todo mundo saiba. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos, da parte de Deus, um edifício, casa não feita por mãos, que é eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, neste corpo, gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos angustiados. Não por queremos ser despidos, mas porque queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela a vida, o imortal. Ora, verso 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para quê? Para isto, para essa vida, para essa imortalidade já, aqui na terra, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo.
Será? Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, isso ele está dizendo do Senhor no céu, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Podia ir lendo mais. O que ele está querendo dizer? Ele deu-lhe o Espírito Santo para ajudar o seu gemer. Você geme, porque nenhum de nós somos o que queremos ser. Cada um de nós queremos ser mais vida, mais aperfeiçoado. Bom, eu ia dizer mais aperfeiçoado. Você não pode ser mais aperfeiçoado. Já foi aperfeiçoado em Jesus. O que precisa é viver nisso. Por isso que ele te deu o Espírito Santo. Então, com tudo isso aqui, que o que eu procurei fazer hoje, nesses dias, é ver se você pode entender por que ele te deu o Espírito Santo. Você lembra que no primeiro dia eu disse que Deus valorizou o homem que ele fez como? Pondo o Espírito dele dentro dele. E quando Jesus salvou você, ele valorizou você pondo o Espírito Santo dentro de você. Para o Espírito Santo fazer de você o que você não pode fazer para você mesmo. Valeu? Amém. É claro que vale. Convém dar condições a ele. Irmão, aproveita alguns momentos aqui, alguns momentos ali. Quando está fazendo coisas em casa, arrumando casa ou qualquer coisa, ou dirigindo carro ou qualquer coisa, vai orando em línguas um pouco. Não, eu sei que você não entende nada do que está falando, mas é o Espírito Santo que está desenvolvendo Cristo em vós. Garantia absoluta da glória. E Jesus disse que ele passou toda a glória dele para eles, para vocês. Para quê? Para que o teu espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Deixa que o que você é por dentro passa para fora. Valeu? Pai, obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado por tua paciência e amor. E ajude-nos para que possamos viver de verdade a vida e a imortalidade em Cristo Jesus. Amém.